encontro. Rogamos, ó Pai, que nessa noite o Senhor traga uma palavra aos nossos corações. Que nessa noite, quando o Teu Filho abrir e fechar os lábios, seja o Senhor falando conosco. Tu sabes a necessidade de cada um, a vida de cada um. Portanto, Pai, fale conosco, tudo para a glória do Teu nome. Aplauda o Senhor bem forte. Irmão Maico, por favor. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria nessa noite trazer a mensagem do Senhor. Eu queria pedir para os irmãos que abrissem suas Bíblias em Deuteronômio 31, versículo 6. Desde já eu agradeço ao pastor pela oportunidade e a Deus por ter me concedido essa rica oportunidade de estar aqui essa noite. E diz assim, irmãos: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor nosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Podei-vos assentar. Nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem com o tema que nos foi proposto ao curso, o curso IBADEG, como vencer as crises. E nesse versículo que eu li aqui, Moisés, o líder do povo de Israel, ele prestes a morrer, com uma idade de 120 anos, ele reúne o povo de Deus e reúne ali Josué, seu sucessor, e começa a exortar aquele povo, começa a encorajar aquele povo, porque ele sabia que não seria fácil, eles iriam passar por diversas lutas, dificuldades. E ele, como líder, encoraja aquele povo, dizendo para que eles fossem fortes, corajosos, para que eles não temessem, porque Deus era com eles. E eles teriam que passar por muitas guerras, eles teriam que passar por muitas lutas. E trazendo para os nossos dias, não é diferente. Nós também temos nossas guerras, temos nossas lutas diárias, temos crises, que é o tema que eu vou trazer nessa noite. Mas afinal, o que são crises? Crises, podemos passar por diversos tipos de crises. A crise pode ser considerada como um momento de instabilidade e desordem nas nossas vidas. Quando as coisas saem do controle, a gente não sabe o que fazer. As crises podem ser lutas, provações, impossibilidade, doenças ou apenas uma disciplina, porque Deus é o nosso Pai. E qual é o pai que não corrige o seu filho? E a minha não trazer isso. A crise, o que essas crises podem acrescentar nas nossas vidas? Jesus já nos dizia: no mundo teríamos aflições, mas não deveríamos perder o ânimo. Teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E da mesma forma que Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer, se assim a gente permanecer na presença dEle. Muitas das vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e nós pensamos: mas por que isso? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que Deus está permitindo isso nas nossas vidas? Mas a gente tem que entender que Deus, Ele não se agrada no nosso sofrimento, mas sim o que esse sofrimento pode gerar em nossas vidas. Deus, Ele não fica feliz quando vê o seu filho triste, quando vê o seu filho
né, passando por momentos desesperadores, mas aquilo vai gerar algo de bom nas nossas vidas. Da mesma forma como o vinho é extraído da uva, amassado, ela tem que ser pisada para extrair o vinho. Da mesma forma, nós às vezes temos que passar por certos processos na vida para que Deus extraia o melhor de nós. Porque quando a gente está bem, a tendência é comemorar, é curtir. Mas quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, a tendência é a gente orar, dobrar o joelho, clamar a Deus, porque somente dele pode vir o nosso socorro. Nós não podemos viver como se as crises fossem algo anormal nas nossas vidas, mas sim algo necessário. Não porque Deus quer nos ver sofrer, mas sim no resultado que isso vai nos gerar. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. Ou seja, a tribulação ela vai nos trazer algo de bom, vai nos trazer paciência, vai nos fazer pessoas que esperam em Deus, porque nem tudo Deus vai fazer no piscar de olhos. Ele pode fazer, mas às vezes demora, e nós precisamos ter paciência. Nós não podemos agir no desespero. E essa tribulação, essa luta, ela tem esse poder de nos fazer pacientes. Ela nos traz experiência para nós passarmos, para aqueles que estão chegando agora, testemunhos para aqueles novos convertidos que chegam e não sabem como é que vai ser a vida cristã. E ao decorrer da vida eles vão ver que vão passar por diversas aflições, e através do nosso testemunho e da nossa vitória, eles vão continuar crendo, vão continuar seguindo em frente. No meio da crise, Deus manifesta a sua glória. Deus, ele deseja manifestar a glória dele através da nossa dificuldade. Os problemas que enfrentamos têm o poder de nos trazer para mais perto de Deus. E Deus não faz nada por acaso. Por mais que nós não conseguimos entender, Deus, ele sabe o que está fazendo. Às vezes a gente não entende por que isso. Por que eu estou passando por isso? Mas Deus sabe, irmão. Deus, ele sabe de todas as coisas. No livro de João, capítulo 9, fala a respeito de um cego de nascença. Jesus estava passando junto com seus discípulos, e ali eles avistaram um cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Porque o povo daquela época, eles atribuíam a enfermidade a pecado. E dessa mesma forma aconteceu com Jó. Jó, ele estava passando por diversas dificuldades, perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza. E os seus amigos, que não sei nem se eram amigos de verdade dele, falaram para ele o seguinte: confesse seu pecado, fala para nós o que você fez, porque as pessoas atribuem a sua dificuldade, a sua enfermidade a pecado, mas nem sempre é assim. Deus estava apenas provando a fé de Jó, e ele, após ser aprovado, Deus o restituiu 2 vezes mais. E da mesma forma Deus pode fazer na nossa vida. E Jesus ali, respondendo aos seus discípulos a respeito do cego, Jesus diz o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, aquela cegueira tinha um propósito. Ele poderia ter perguntado para ele mesmo: por que eu nasci cego? Mas Deus sabia o porquê. Ele não entendia.
Nós também não entendemos, mas Deus sabe. E Deus, da mesma forma que Ele manifestou o seu poder na vida daquele cego, Ele quer manifestar na vida de cada um de nós. Basta nós permitirmos que Deus faça isso. Não podemos desistir de lutar, independente da dificuldade. Nós devemos tomar atitudes que contribuem para que Deus manifeste a sua glória em nossas vidas. Porque, infelizmente, muitos de nós, quando passamos por dificuldades, por problemas, abandonam o barco. Pessoas que vêm, não é um mar de rosas, como muitos pregam por aí, e acabam induzindo as pessoas e elas pensam que, porque eu estou na presença de Deus, agora é só vitória. Mas nós sabemos que não é assim. Vai ter dificuldade. E nós temos que tomar certas atitudes para que Deus faça parte dele também em nossas vidas. Nós não podemos sair do centro da vontade de Deus. Está difícil, pode estar difícil, mas não podemos sair daí, do centro da vontade de Deus, porque é aí que Deus vai nos abençoar. Muitas das vezes a gente está passando uma luta, uma dificuldade, a gente começa a desesperar, começa a querer agir pela nossa cabeça, ir por um lado e por outro, e a gente não consulta a Deus. E a gente acaba perdendo a nossa bênção. A gente acaba perdendo o que Deus tem para nós. Nós temos que sermos filhos de Deus. Porque no livro de Hebreus diz que aquele que não aceita a disciplina de Deus, ele não é considerado filho de Deus, mas um filho ilegítimo, um filho bastardo. Por quê? Qual é o pai que, quando dá uma disciplina para o seu filho, imagine quem tem filho, colocar o seu filho de castigo, tirar algo dele para poder discipliná-lo, e ele simplesmente falar, não quero, não vou aceitar a correção, a disciplina. Como é que nós olharíamos para essa situação? Seria como um desprezo do filho para com o pai. E da mesma forma, a pessoa que não aceita a correção de Deus, ele despreza o que Deus tem para ele. Porque Deus quer extrair o melhor. Mas ele, por não entender, ele não aceita e despreza a vontade de Deus. Nós devemos fazer como um homem prudente que obedeceu a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala a respeito dos dois alicerces, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse aqui é o nosso exemplo que nós devemos seguir, de um homem prudente, de mulheres prudentes, que escuta e pratica as palavras. Porque quando vinha a dificuldade, quando vinham as lutas, as tribulações, a nossa casa vai estar firmada na rocha. Não vai cair, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, na obediência. Em contrapartida, existe aquele imprudente, que diz assim, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Ou seja, a pessoa que confia na sua própria força, confia nos seus recursos, confia, no seu patrão, no seu chefe, e não coloca a confiança em Deus, quando vir a dificuldade, ele não vai permanecer de pé, ele não vai se sustentar. Nós vemos muito isso acontecer nos últimos dias, nessa pandemia, nessa eleição, nós vimos muitas pessoas
desistindo da fé, muitas pessoas virando as costas para Jesus. Por quê? Porque eles não estavam firmados na rocha. Eles não estavam alicerçados em Jesus. E nós temos que colocar Jesus como a nossa maior prioridade. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vivemos por vista, mas por fé. Mesmo que nós não estivermos vendo, o que nós estivermos vendo seja desfavorável, nós temos que crer no agir de Deus. Como nós não agimos por vista, mas por fé, às vezes a situação não está fácil. A gente não vê solução, a gente olha para um lado, olha para o outro, mas nós temos que crer, porque nós vivemos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. Nós devemos ser gratos a Deus, porque o coração grato agrada a Deus. Nós temos que focar nas bênçãos que Deus tem para nossas vidas, porque problemas todos temos, e se nós formos focar no problema, a gente não vai conseguir caminhar, a gente vai parar a nossa jornada. É por isso que nós não podemos focar no problema, mas sim na solução, e a solução é Cristo. Nós não podemos ficar murmurando, ficar reclamando. Por que, Deus? Por que não aconteceu? Por que é assim? Porque nós não entendemos. Mas nós temos que confiar e crer que Deus, Ele age na hora certa. Às vezes a gente pensa, está demorando. Senhor, por quê? Mas Deus sabe a hora certa. Se Ele não entregou, é porque ainda não está na hora. Nós devemos confiar em Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Saber que Deus está fazendo a dele. Nós devemos ser fortes, devemos ser corajosos, porque o Senhor nosso Deus é quem vai conosco. Assim como Moisés deu aqueles ensinamentos, aquelas instruções para aquele povo, né? Serviu para aquele povo e serve para nós também. Nós devemos ser fortes, devemos ser corajosos. Não podemos desanimar diante da dificuldade. Porque quando nós formos aprovados, Deus nos dará a coroa da vida. Deus nos abençoa nessa terra. Tem muitas bênçãos que a gente espera em Deus. Mas se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis. Isso nos disse o apóstolo Paulo. Então, por mais que a gente espera em Deus nessa vida, a nossa maior recompensa é no céu. E é nesse pensamento que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida. Não desistir, sempre pensar, por mais que eu sofra, nenhum sofrimento se compara com a glória que será revelada àqueles que amam a Deus. Então que nós possamos seguir essas dicas, irmão. Continuarmos firmes, fortes, sabermos que as lutas são necessárias e não desistir da caminhada, custe o que custar. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um e ao nosso pastor pela essa confiança que me deu nessa noite. Amém? E eu agradeço. A igreja em pé.